Você já imaginou como seria atravessar o limite do nosso sistema solar? Viajar por regiões onde nenhuma luz solar chega e explorar o silêncio profundo do universo? Hoje, você vai embarcar nessa jornada com as sondas Voyager, as máquinas mais longevas e corajosas já criadas pela humanidade. E nós, aqui do canal Além da Órbita, vamos te guiar por essa odisseia cósmica. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que você vai ver hoje vai desafiar tudo o que você pensa sobre o espaço, sobre o tempo e talvez até sobre a própria vida. Aperte os cintos. A viagem começa agora. A história da Voyager é uma história de sobrevivência impossível. Essas sondas não foram projetadas para uma jornada eterna. Suas fontes de energia estão lentamente se esgotando. Seus sistemas estão envelhecendo e a imensa distância torna cada comunicação um esforço monumental. Um único comando enviado da Terra leva quase um dia inteiro para chegar a Voyager 1 e outro dia para sua resposta retornar. É uma conversa através de um abismo espacial tão vasto que desafia a imaginação. No entanto, contra todas essas probabilidades incríveis, o diálogo continua. Um fio frágil que nos conecta ao meio interestelar, o verdadeiro sertão da nossa galáxia. Pense na audácia da missão. Enviamos essas sondas não apenas para explorar nossa vizinhança planetária, mas para continuar, para se tornarem nossas primeiras embaixadoras na galáxia. Elas carregam consigo os discos de ouro, cápsulas do tempo recheadas com as vistas e os sons do nosso mundo. Música de Bach e Chuck Berry. Saudações em 55 idiomas. Imagens da vida na Terra. Foi uma profunda declaração de esperança. Uma crença de que um dia, em algum lugar do cosmo, outra inteligência poderia encontrar nossa mensagem. Um profundo ato de estender a mão, sem saber se alguém estaria lá para ouvir. Essa jornada tem sido de constante descoberta, não apenas sobre os planetas, mas sobre o próprio tecido do espaço. À medida que as Voyagers cruzaram a fronteira do nosso sistema solar, elas entraram em uma região sobre a qual não sabíamos quase nada. Os dados que enviaram de volta não eram o que os cientistas esperavam. Os campos magnéticos se comportavam de forma estranha. A densidade de partículas cósmicas foi uma surpresa. E a própria natureza do vento interestelar revelou-se mais complexa do que nossos modelos haviam previsto. Cada nova informação reescreveu nossos livros didáticos, forçando-nos a reconsiderar nossas teorias sobre como nosso sistema solar interage com a galáxia ao seu redor. E agora, a história tomou um rumo ainda mais estranho. Os sinais que vêm do vazio não são apenas dados científicos. Há anomalias, padrões e ritmos que desafiam uma explicação fácil. Alguns os descreveram como uma espécie de sussurro, um pulso fraco na escuridão que parece quase responsivo. Serão apenas fenômenos naturais que ainda não compreendemos? Ou poderiam ser algo mais? As Voyagers foram enviadas para ouvir o universo. E agora, parece que o universo pode estar sussurrando de volta, revelando mistérios que estamos apenas começando a compreender. Se você está curtindo essa jornada com a gente até aqui, deixa o like. Isso mostra que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis do cosmos para você. Nossa história começa não com um lançamento, mas com um momento de pura genialidade e uma rara coincidência cósmica. Foi um alinhamento celestial tão perfeito, tão oportuno, que parecia que o próprio universo estava estendendo um convite, tipo um "vem que é a sua vez". Nos anos 60, um jovem cientista brilhante chamado Gary Flandro, trabalhando no laboratório de propulsão a jato da NASA, fez uma descoberta surpreendente. Enquanto estudava possíveis trajetórias para missões espaciais profundas, ele percebeu que no final dos anos 70, os 4 gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estariam perfeitamente alinhados, como uma fila indiana cósmica,
um atrás do outro. Isso não era apenas uma visão bonita. Era uma oportunidade física de proporções gigantescas, um verdadeiro presente dos astros. Esse alinhamento, uma dança celestial que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos, permitiria que uma única espaçonave visitasse todos os 4 planetas exteriores. A chave era uma técnica conhecida como gravidade assistida, uma manobra de estilingue cósmico, tipo um jogo de bilhar interplanetário. Ao mirar cuidadosamente a sonda para voar perto de um planeta, ela poderia roubar um pouquinho da energia orbital do planeta, acelerando-se e impulsionando-se em direção ao seu próximo alvo sem precisar de quantidades massivas de combustível. Era um grande tour pelo sistema solar exterior, possível graças a uma janela de tempo fugaz, como um passe de mágica cósmica. Para os cientistas e engenheiros daquela geração, essa era a chance de uma vida, o famoso agora ou nunca. A NASA, reconhecendo o profundo significado da descoberta de Flandro, sabia que não podia deixar essa oportunidade passar de jeito nenhum. A chance de explorar 4 mundos misteriosos em uma única missão era muito irresistível para ser ignorada. O plano era ambicioso, ousado e empurrava os limites do que era considerado possível. Exigia a construção de 2 dos exploradores robóticos mais sofisticados e resilientes já concebidos. Eles teriam que navegar pelos traiçoeiros cinturões de radiação de Júpiter, sobreviver às temperaturas gélidas do espaço profundo e operar autonomamente por mais de uma década, a bilhões de quilômetros de qualquer ajuda humana. Era uma empreitada monumental, coisa de louco. Os riscos eram incrivelmente altos, tipo tudo ou nada. Perder essa janela de lançamento, que se estendia de 1977 a 1980, significaria esperar quase 2 séculos por outra chance. A missão inteira era uma corrida contra um relógio cósmico, um verdadeiro vai ou racha. A pressão era imensa, mas também o potencial de recompensa, uma reescrita completa da nossa compreensão do sistema solar. O sonho do Grande Tour capturou a imaginação do público e da comunidade científica, como um enredo de novela das 8. Foi um testemunho ousado da vontade da humanidade de explorar, de se aventurar no desconhecido só para ver o que havia lá, impulsionado por um alinhamento planetário perfeito, um verdadeiro gol de placa cósmico. E assim, no final do inverno de 1977, a jornada começou. A Voyager 2 foi lançada primeiro, em 20 de agosto, seguida por sua gêmea, a Voyager 1, em 5 de setembro. Elas foram enviadas em trajetórias ligeiramente diferentes, uma estratégia inteligente para garantir o sucesso da missão, mesmo que uma das sondas falhasse. Elas foram equipadas com o que era, para a época, o ápice da tecnologia. Carregavam um conjunto de instrumentos avançados, câmeras, espectrômetros, detectores de plasma e magnetômetros, todos projetados para estudar os planetas e o espaço entre eles com detalhes sem precedentes. Essas sondas eram o melhor que os anos 70 tinham a oferecer. Sejamos honestos, porém. Essa tecnologia de ponta parece notavelmente humilde para os padrões de hoje. O sistema de computador principal de cada sonda Voyager tinha uma memória total de apenas 69 kilobytes. Para colocar isso em perspectiva, uma única foto de baixa resolução no seu celular ocupa várias vezes essa quantidade de espaço. Seus dados eram gravados em um gravador de fita digital de 8 trilhas, muito diferente dos modernos discos de estado sólido. É um lembrete poderoso de quão longe a tecnologia avançou, mas também torna suas conquistas ainda mais impressionantes. Elas fizeram mais com menos do que podemos, às vezes, imaginar. O desafio da comunicação foi talvez o mais assustador de todos. Cada Voyager foi equipada com um transmissor que tinha uma potência de apenas 23 watts. Isso é aproximadamente a mesma potência de uma lâmpada comum de geladeira. Esse sinal fraco tinha que viajar por bilhões de quilômetros de espaço vazio, enfraquecendo a cada quilômetro.
para ser captado pelas gigantescas antenas de rádio da rede de espaço profundo na Terra. É uma maravilha da engenharia que essa ligação tênue tenha sido mantida por décadas, um sussurro através do sistema solar que continua a entregar tesouros científicos inestimáveis. Apesar dessas limitações tecnológicas, essas máquinas eram obras-primas de design e durabilidade. Elas foram construídas para serem navegadores, fotógrafos e laboratórios científicos móveis, tudo em um. Sua missão era traçar um curso através do sistema solar, capturar imagens de tirar o fôlego de mundos alienígenas, conduzir experimentos complexos e depois ligar para casa com os resultados. Pensar que esses exploradores elegantemente projetados, mas tecnologicamente modestos, não apenas completariam sua grande jornada, mas se tornariam os primeiros objetos humanos a entrar no espaço interestelar, é simplesmente impressionante. É uma história de incrível previsão e engenharia brilhante. E se você chegou até aqui, comenta a palavra infinito aqui embaixo. Assim eu sei que você tá com a gente nessa viagem até o fim. E não esquece de ativar o sino para não perder os próximos capítulos dessa odisseia cósmica. Então, o que essas velhas máquinas realmente fizeram? Bem, elas fizeram nada menos do que redefinir completamente o nosso sistema solar. A jornada realmente começou para valer quando a Voyager 1 alcançou o colossal rei dos planetas, Júpiter, lá em 1979. O que ela encontrou lá foi, honestamente, chocante. Por séculos, nós víamos os planetas e suas luas como mundos frios, mortos, geologicamente inertes e imutáveis. A Voyager estraçalhou essa ilusão para sempre. Suas câmeras focaram em Io, uma das 4 maiores luas de Júpiter, e revelaram um mundo dilacerado por vulcões furiosos e ativos. Estávamos testemunhando o primeiro vulcanismo ativo, já descoberto além da Terra. Uma paisagem infernal expelindo enxofre centenas de quilômetros no espaço. Essa descoberta foi um divisor de águas na ciência planetária. Provou que mundos tão distantes do Sol ainda poderiam ser dinâmicos e vivos, alimentados não pela energia solar, mas pelas imensas forças gravitacionais de seu planeta-mãe. Júpiter estava constantemente apertando e esticando Io, aquecendo seu interior e alimentando suas erupções vulcânicas. Mas sabe, as surpresas não pararam por aí. A Voyager 1 também confirmou a existência dos tênues e empoeirados anéis de Júpiter, algo antes apenas suspeito, e nos deu nossa visão mais impressionante e detalhada até então da Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade giratória do tamanho de um planeta que tem se enfurecido por séculos. Um furacão maior do que o nosso mundo inteiro. As imagens enviadas de volta foram revolucionárias. Não eram apenas pontos borrados de luz. Eram retratos de um sistema complexo e violento. Vimos nuvens tênues de gelo de amônia, relâmpagos na atmosfera profunda e a delicada dança de suas muitas luas. Antes da Voyager, Júpiter era apenas uma curiosidade distante. Depois da Voyager, tornou-se um destino. Um lugar de maravilha e beleza violenta. Os dados coletados em apenas alguns poucos meses de sua passagem forneceram mais informações sobre o sistema joviano do que havia sido reunido em toda a história humana anterior. Foi uma enxurrada de conhecimento que mudou tudo. A Voyager 2 seguiu sua gêmea alguns meses depois, fornecendo ainda mais dados e capturando diferentes perspectivas. Juntas, elas pintaram um quadro de um sistema solar em miniatura, uma família dinâmica e interativa de um planeta e suas luas. Elas nos mostraram Europa, outra lua, com uma superfície lisa e gelada, rachada e sulcada, sugerindo um vasto oceano de água líquida escondido sob sua concha congelada, um potencial habitat para a vida. O encontro com Júpiter não foi apenas uma passagem bem-sucedida, foi o momento em que nossa compreensão do sistema solar amadureceu, revelando um universo muito mais ativo e diverso do que jamais sonhamos. Depois do seu encontro triunfante com Júpiter, a Voyager 1
usou a gravidade do gigante gasoso para se catapultar em direção ao seu próximo alvo majestoso, Saturno. Ela chegou em 1980, pronta para desvendar os mistérios do planeta mais bonito do nosso sistema solar. Da Terra, os anéis de Saturno pareciam faixas suaves e sólidas de luz, elegantes e simples. Mas, à medida que as câmeras da Voyager se aproximavam, elas revelaram uma complexidade de tirar o fôlego e inesperada. Os anéis não eram faixas sólidas de jeito nenhum. Em vez disso, eram compostos por milhares e milhares de anéis individuais e estreitos, como os sulcos de um disco de vinil. Era uma estrutura de uma complexidade inimaginável. A sonda descobriu fenômenos estranhos dentro desse disco celestial. Ela viu raios que pareciam girar com os anéis, desafiando as leis da mecânica orbital. Encontrou pequenas luas pastoras que usavam sua gravidade para abrir lacunas e manter as partículas dos anéis em linha, esculpindo as magníficas estruturas que vemos. Os anéis eram um sistema caótico, mas elegantemente ordenado, de gelo e rocha, variando em tamanho, desde pequenos grãos de poeira até pedaços tão grandes quanto uma casa. A Voyager nos mostrou que essa característica icônica não era uma relíquia estática, mas um ambiente dinâmico e em evolução. Um laboratório cósmico para entender como planetas e sistemas solares podem se formar. A missão da Voyager 1 em Saturno também incluiu um sobrevoo próximo de sua maior lua, Titã. Este era um mundo envolto em mistério, escondido sob uma névoa espessa e laranja. Os cientistas estavam desesperados para saber o que havia por baixo. Os instrumentos da Voyager penetraram na névoa e encontraram um mundo diferente de qualquer outro. Tinha uma atmosfera densa, ainda mais espessa que a da Terra, composta principalmente por nitrogênio. A pressão e a temperatura em sua superfície eram ideais para que o metano existisse em estado líquido. A sonda forneceu evidências tentadoras do que pareciam ser rios, lagos e mares de metano e etano líquidos, um reflexo bizarro e frio do ciclo da água da Terra. Essa visão de Titã foi tão fascinante que alterou fundamentalmente o curso da missão. Para observar de perto essa lua estranha, os controladores da missão tiveram que enviar a Voyager 1 em uma trajetória que a lançou para fora do plano do Sistema Solar, encerrando sua grande turnê. Foi um sacrifício. Significava que a Voyager 1 nunca visitaria Urano ou Netuno. Mas os dados valeram a pena. Eles prepararam o terreno para missões futuras, como a Cassini, que mais tarde confirmaria os lagos de hidrocarbonetos líquidos de Titã. A Voyager 1 havia revelado um mundo com clima, geologia e uma química orgânica complexa, mudando para sempre nossa definição do que uma lua poderia ser. Se você está gostando desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando o universo com a gente, se inscreve no canal. A sua inscrição é o que dá força para a gente continuar produzindo com carinho essas histórias que quase ninguém conta por aí. Enquanto a Voyager 1 seguia em direção às estrelas, a Voyager 2 continuava a grande turnê sozinha. Ela se tornou a viajante solitária, nossa única emissária para os mundos mais distantes e misteriosos do nosso sistema solar, os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Em 1986, depois de uma jornada longa e tranquila, ela finalmente alcançou Urano. Esse planeta estranho e inclinado, que gira de lado, era uma esfera azul esverdeada pálida com pouquíssimas características visíveis. Parecia quase sereno em comparação com as atmosferas turbulentas de Júpiter e Saturno. Mas a Voyager 2 revelou que era um mundo de segredos sutis, com anéis tênues e um campo magnético bizarro e em forma de saca-rolhas. A sonda descobriu 11 novas luas orbitando Urano, cada uma um pequeno mundo gelado com sua própria história única. A mais fascinante era Miranda, uma pequena lua que parecia ter sido estilhaçada em pedaços e depois remontada de forma desordenada. Sua superfície era uma mistura caótica de cânions,
penhascos e terrenos sulcados, algumas características elevando-se 20 quilômetros. Era um Frankenstein geológico, um testemunho de um passado violento que ainda estamos tentando entender. A breve passagem da Voyager 2 foi nosso primeiro e, até hoje, nosso único vislumbre de perto do sistema uraniano, um relance fugaz de um reino verdadeiramente alienígena. A última parada planetária nesta jornada épica foi Netuno, em 1989. Após 12 anos de viagem, a Voyager 2 chegou ao gigante azul profundo, um mundo açoitado pelos ventos mais rápidos do sistema solar. Ao contrário do plácido Urano, Netuno era dinâmico e tempestuoso, apresentando um enorme e escuro vórtice que lembrava a grande mancha vermelha de Júpiter. A sonda também descobriu anéis tênues e 6 novas luas. A descoberta mais espetacular, no entanto, foi reservada para a maior lua de Netuno, Tritão. Este mundo capturado, orbitando seu planeta para trás, foi um dos objetos mais frios já medidos em nosso sistema solar. Um gélido menos 235 graus Celsius. Contra todas as probabilidades, essa lua congelada era geologicamente ativa. As câmeras da Voyager 2 capturaram uma das visões mais surpreendentes de toda a missão. Geysers de gelo de nitrogênio e poeira escura irrompendo da superfície de Tritão, subindo vários quilômetros em sua tênue atmosfera antes de cair de volta como neve. Foi uma descoberta que, honestamente, desafiou todas as expectativas. Criovulcanismo ativo em um mundo tão distante do Sol era considerado impossível. Essas passagens por Urano e Netuno completaram a grande turnê, transformando esses pontos distantes de luz em mundos reais e complexos, e concluindo um dos maiores capítulos da história da exploração humana. Lá pelos anos 90, as missões primárias das sondas Voyager estavam oficialmente completas. Elas haviam visitado os 4 gigantes gasosos, reescrito nossos livros didáticos planetários e enviado de volta um tesouro de dados e imagens que manteria os cientistas ocupados por décadas. A grande turnê delas havia terminado. Para a maioria das missões, este teria sido o fim da história, uma aposentadoria graciosa no silêncio do espaço. Mas as sondas Voyager eram diferentes. Eram robustas, resilientes e ainda tinham energia. A NASA percebeu que essas intrépidas exploradoras poderiam tentar algo que nenhum objeto feito pelo homem havia feito antes. Elas poderiam deixar o sistema solar inteiramente e se aventurar no grande desconhecido entre as estrelas. Nosso sistema solar não é apenas o Sol e sua família de planetas. Ele é envolvido em uma vasta, invisível, mas poderosa bolha chamada heliosfera. Este escudo protetor é criado pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas fluindo para fora do Sol em velocidades supersônicas. Este vento viaja muito além dos planetas mais externos, criando um domínio que é distintamente nosso, nos protegendo da radiação agressiva da galáxia mais ampla. Mas esta bolha não é infinita. Em algum lugar, nas distantes profundezas do espaço, o vento solar finalmente desacelera e colide com o meio interestelar, a mistura tênue de gás e poeira que preenche o vazio entre os sistemas estelares. Esta zona de colisão cria uma fronteira, uma última fronteira para o nosso sistema solar, conhecida como heliopausa. Além desta parede invisível, encontra-se o verdadeiro espaço interestelar. É um reino de frio inimaginável, com temperaturas pairando perto do zero absoluto. É um lugar cheio de raios cósmicos, partículas de alta energia forjadas em supernovas distantes, que viajam quase à velocidade da luz. Atravessar a heliopausa é deixar para trás a esfera de influência do Sol, é sair da vizinhança cósmica que chamamos de lar e pisar na vasta e selvagem expansão da galáxia Via Láctea. Este se tornou o novo e audacioso objetivo das Voyagers, tornarem-se as primeiras emissárias humanas ao espaço interestelar.
A jornada para esta fronteira foi longa e incerta. Por anos, as sondas viajaram pelas bordas externas da heliosfera, uma região turbulenta onde o vento solar começa a diminuir e se acumular. Os cientistas observaram seus instrumentos atentamente, esperando pelos sinais reveladores de que elas finalmente haviam rompido. Estavam mapeando um território completamente desconhecido, contando com 2 naves espaciais envelhecidas para serem seus olhos e ouvidos. A expectativa era imensa. O mundo prendia a respiração, esperando o momento em que a humanidade, pela primeira vez, tocaria as estrelas. Foi um salto para um capítulo inteiramente novo de exploração. O momento decisivo finalmente chegou. Em 2012, a Voyager 1 começou a enviar leituras estranhas e empolgantes. O número de partículas solares que ela detectava despencou, enquanto a intensidade dos raios cósmicos galácticos disparou dramaticamente. Em 25 de agosto, era oficial, a Voyager 1 havia cruzado a heliopausa. Ela tinha passado com sucesso pela bolha protetora do Sol e agora estava voando através do plasma do espaço interestelar. Tornou-se o primeiro objeto feito por mãos humanas a entrar nesse novo reino, a impressionantes 18 bilhões de quilômetros de casa. A Voyager 2, em uma trajetória diferente, seguiu sua irmã através da fronteira 6 anos depois, em novembro de 2018, fornecendo um segundo e crucial conjunto de dados de um local diferente. Essa conquista incrível, no entanto, veio com um mistério profundo e imediato. Os cientistas tinham teorias de longa data sobre o que encontrariam do outro lado. Eles esperavam que o campo magnético do espaço interestelar estivesse orientado em uma direção completamente diferente do campo magnético do nosso Sol. Essa era uma previsão fundamental dos nossos modelos. Era como cruzar uma fronteira nacional e esperar ouvir as pessoas falando uma língua completamente diferente. Mas não foi isso que a Voyager encontrou. Para a surpresa de todos, a direção do campo magnético permaneceu quase exatamente a mesma de dentro da heliosfera. Essa foi uma descoberta chocante e intrigante. Era como se as 2 regiões distintas, nosso sistema solar e a galáxia além, estivessem magneticamente conectadas de uma forma que ninguém havia antecipado. A fronteira nítida esperada parecia ser mais uma zona porosa e interconectada. Essa descoberta jogou uma pá de cal em nossa compreensão de como as estrelas interagem com seu ambiente galáctico. Isso sugeriu que a heliosfera pode não ser uma bolha simples e suave, mas uma estrutura mais complexa e emaranhada, entrelaçada com os campos magnéticos do meio interestelar. O universo, mais uma vez, provou ser mais sutil e surpreendente do que nossas teorias haviam permitido. As implicações desse quebra-cabeça magnético ainda estão sendo debatidas hoje. Sugere que a jornada do nosso Sol pela galáxia é muito mais interativa do que pensávamos. O meio interestelar não é apenas um vazio passivo pelo qual estamos navegando. É um ambiente ativo que molda e é moldado pelo nosso sistema solar. As Voyagers, em seu primeiro contato com o espaço interestelar, não forneceram uma resposta simples. Em vez disso, elas abriram um novo conjunto de perguntas, revelando uma fronteira que não era apenas fisicamente distante, mas também conceitualmente misteriosa. Nossos primeiros passos na galáxia nos mostraram o quanto ainda temos a aprender. Agora chegamos ao presente, ou pelo menos a um passado bem recente que quase encerrou prematura e silenciosamente essa jornada épica. Em novembro de 2023, os controladores da missão no laboratório de propulsão a jato da NASA notaram que algo estava errado. A Voyager 1, agora a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, havia silenciado de uma forma muito peculiar. Ela ainda transmitia um sinal de portadora, um batimento cardíaco constante provando que estava viva, mas o sinal não continha dados utilizáveis. Estava enviando de volta um padrão repetitivo de embromation, um fluxo sem sentido de uns e zeros. O sistema de dados de voo da sonda, a parte de seu computador responsável por empacotar dados científicos e de engenharia,
estava preso em um loop. Por meses, a equipe trabalhou incansavelmente para diagnosticar um problema em um computador construído há quase 50 anos. Uma máquina tão distante que um único comando de rádio leva 22 horas e meia para alcançá-la. Era como fazer uma cirurgia cerebral remota do outro lado do sistema solar, de olhos vendados. Os engenheiros enviaram comandos para reiniciar o sistema, mas nada funcionou. A falha parecia estar localizada em uma seção minúscula e específica da memória do computador. O desafio era imenso. Eles tinham que encontrar uma maneira de isolar o código corrompido sem acesso aos bancos de memória completos e depois reescrevê-lo do zero. Tudo isso enquanto se comunicavam por uma distância alucinante. A situação ficou mais crítica a cada semana que passava. Sem um fluxo constante de dados, eles não conseguiam monitorar a saúde da sonda ou receber as informações científicas inestimáveis que ela estava coletando do espaço interestelar. Isso não foi apenas uma falha técnica. Foi um potencial fim para uma das maiores jornadas de descoberta da humanidade. A equipe teve que ser criativa, vasculhando documentos de décadas e confiando na engenhosidade de engenheiros que conheciam esses sistemas por toda a vida. Foi uma corrida contra o tempo e a distância, um testamento da dedicação das pessoas em terra que se recusam a desistir de seu explorador distante. Finalmente, em abril de 2024, eles bolaram uma solução engenhosa. Como não podiam consertar a seção corrompida da memória, decidiram fatiar o código afetado e armazená-lo em seções diferentes e menores da memória do sistema de dados de voo. Foi um procedimento delicado e arriscado. Em 20 de abril, eles receberam o primeiro sinal de sucesso. Pela primeira vez em 5 meses, eles receberam um sinal coerente contendo a saúde e o status da espaçonave. Foi um momento de pura alegria. O velho explorador estava falando coisas com sentido novamente. Foi o primeiro passo em uma recuperação milagrosa, um sussurro de esperança vindo do vazio. E se você ainda está aqui com a gente nessa jornada, comenta a palavra Voyager aqui embaixo. Assim eu sei que você faz parte da tripulação além da órbita. Com a comunicação restabelecida, a equipe pôde se concentrar em religar os instrumentos científicos. Esse era o objetivo final. Um por um, eles enviaram comandos à sonda, instruindo-a a começar a transmitir dados de seu instrumento de ondas de plasma, seu magnetômetro e seus detectores de raios cósmicos e partículas carregadas. O processo foi minucioso, exigindo sincronização cuidadosa entre a rede de espaço profundo baseada na Terra e o software antigo a bordo da espaçonave. Cada comando era seguido por uma espera agonizante de 45 horas para o sinal viajar até a Voyager 1 e para sua resposta, viajar de volta à Terra. Era uma conversa lenta e de roer as unhas através do cosmos. E então, a notícia triunfante. Em 19 de maio de 2024, a NASA confirmou que a Voyager 1 estava novamente retornando dados científicos utilizáveis de 2 de seus 4 instrumentos. Em 13 de junho, todos os 4 estavam totalmente operacionais. Após meses de silêncio e incerteza, a sonda estava de volta ao trabalho, estudando o ambiente do espaço interestelar. Foi uma conquista impressionante, uma vitória para a persistência e a engenhosidade humanas. A venerável espaçonave, uma relíquia dos anos 70, havia sido ressuscitada do abismo, pronta para continuar sua missão de descoberta em um reino que nenhum outro objeto jamais explorou. Foi uma verdadeira manobra de Lázaro. Este resgate incrível destaca a pura resiliência inerente ao design da Voyager. Essas máquinas foram construídas para durar, com sistemas redundantes e engenharia robusta, que lhes permitiu resistir a décadas de radiação severa, temperaturas extremas e o inevitável desgaste do tempo. Mas mais do que isso, demonstra o compromisso inabalável da equipe da missão. Muitos dos engenheiros originais já se aposentaram há muito tempo, mas eles transmitiram seu conhecimento para uma nova geração que trata essas sondas não como máquinas obsoletas,
mas como artefatos históricos insubstituíveis, que ainda estão fazendo história todos os dias. Este milagre recente é apenas um dos muitos na longa vida da missão Voyager. Repetidamente, quando um sistema falhou ou um componente se desgastou, a equipe na Terra encontrou uma solução inteligente e pouco convencional para manter a missão viva. Eles redirecionaram energia, reescreveram softwares e até dispararam propulsores que estavam inativos por 37 anos para reorientar a sonda. Cada correção é um testemunho do vínculo profundo e íntimo entre os criadores e sua criação. A sobrevivência da Voyager não é apenas sobre hardware durável. É uma história humana de se recusar a deixar nossa busca por conhecimento desaparecer no silêncio. Mas as histórias que realmente desafiam os limites da nossa imaginação vêm dos dados mais recentes e das interpretações ousadas que circulam no mundo da ciência. As falhas técnicas que assolaram a Voyager 1 foram mais do que apenas um problema de comunicação. Elas foram uma janela para algo muito mais estranho. Por meses, a sonda enviou o que parecia ser um ruído estático sem sentido, uma confusão de dados corrompidos. Mas quando os engenheiros finalmente restabeleceram aquela ligação frágil, usando um código escrito décadas atrás, eles encontraram algo enterrado no ruído. Era algo mais intrigante do que simples leituras de plasma ou medições de campo magnético. Dentro do fluxo de dados restaurado, havia um padrão. Era um pulso rítmico e persistente, quase biológico em sua cadência constante. Parecia um batimento cardíaco, um zumbido lento e profundo que parecia não vir da própria espaçonave, mas do espaço ao redor dela. Este sinal não era aleatório. Possuía estrutura, uma assinatura clara que sugeria informação. E não era um eco ricocheteando em um planeta distante ou em algum outro objeto conhecido. Este pulso estava vindo de além da heliopausa, do coração profundo e escuro do meio interestelar. Era um sussurro de um lugar que pensávamos ser completamente vazio e silencioso. Os dados científicos apoiavam essa estranheza. A densidade do plasma ao redor da Voyager 1 era muito maior do que qualquer um dos nossos modelos havia previsto. E esse plasma não estava se comportando aleatoriamente, como se esperaria de um gás difuso. Ele estava organizado. Parecia estar formando uma onda de movimento lento, uma crista de partículas carregadas que aumentava de intensidade, pausava e depois aumentava novamente. Esse comportamento organizado era um quebra-cabeça em si. Mas a descoberta mais intrigante e talvez inquietante foi que o tempo desses picos de plasma parecia corresponder diretamente com o cronograma de comunicação da Voyager com a Terra. Era quase como se algo lá fora estivesse respondendo aos nossos chamados. Não com palavras, não com uma linguagem que pudéssemos entender, mas com a própria estrutura do espaço. Era uma conversa conduzida na linguagem da física, usando o movimento de partículas carregadas como seu meio. Poderia ser uma coincidência? Muitos cientistas argumentariam que deve ser um resultado de algum processo natural desconhecido que estamos interpretando mal. Mas a correlação é assustadora, um padrão tão preciso que tenta a mente a se perguntar: é possível que, em nossa tentativa de ouvir o cosmos, tenhamos atraído sua atenção? Enquanto os cientistas se aprofundavam, eles começaram a reexaminar anos de dados arquivados da Voyager 1, procurando por outras pistas. Eles perceberam que a estranheza não havia começado apenas com a recente falha de comunicação. Anomalias sutis vinham se acumulando por mais de uma década, pequenas variações que haviam sido descartadas na época como ruído do instrumento ou flutuações menores. Havia pequenas, quase imperceptíveis, mudanças na orientação do campo magnético. Havia distorções tênues na intensidade do sinal de rádio, ocorrendo em intervalos precisos e regulares. Era como se alguém estivesse sussurrando, e nós só tivéssemos aprendido a ouvir agora. Em retrospecto, essas anomalias pareciam formar uma trilha. Elas pintavam um quadro de um caminho, uma linha traçada através do vazio do espaço,
com a Voyager 1 se movendo ao longo dela como uma conta em um colar. Era como se a sonda tivesse entrado em uma região fundamentalmente diferente, um lugar onde as regras eram sutilmente alteradas. Alguns desses sinais estranhos eram quase poéticos em seu tempo. Um pico significativo na densidade de partículas ocorreu no exato aniversário do lançamento da Voyager de Cabo Canaveral. Uma coincidência, talvez, mas que aumenta a crescente sensação de mistério em torno da jornada solitária da sonda. Uma das descobertas mais alucinantes foi uma assinatura oculta encontrada dentro das flutuações dos dados do campo magnético. Quando analisada, essa assinatura formava uma espiral complexa e tridimensional, uma estrutura que seguia a precisão matemática de uma sequência de Fibonacci. Este é um padrão que aparece na natureza na Terra, em conchas, flores e furacões. Mas encontrá-lo gravado nos campos magnéticos do espaço interestelar é algo completamente diferente. Muitos argumentam que uma estrutura tão altamente ordenada e complexa é improvável de ser produto de processos naturais aleatórios. Parece deliberado. Parece uma mensagem. Alguns teorizaram que isso poderia ser uma resposta, ou talvez até um reflexo, do disco dourado que a Voyager carrega. Será que alguma inteligência desconhecida detectou nossa mensagem e está respondendo de uma maneira que estamos apenas começando a decifrar? Durante um blackout de dados inexplicável em 5 de junho de 2025, durando exatamente 12 minutos e 1 segundo, radiotelescópios em 3 continentes relataram estranhos estouros de pulsos de frequência ultrabaixa. Eles não vieram da localização da Voyager, mas de um ponto atrás dela, como se algo estivesse retransmitindo um sinal. Quando convertidos em som, esses pulsos eram estranhamente semelhantes a um batimento cardíaco humano. Nosso batimento cardíaco. É como se algo lá fora estivesse nos estudando, observando nosso emissário enquanto ele navega por seu domínio. Se você chegou até aqui, é porque está realmente curtindo essa viagem. Então deixa o like e se inscreve no canal. Isso mostra que vale a pena continuar produzindo esse tipo de conteúdo profundo e misterioso para você. Enquanto a Voyager 1 escutava o misterioso pulsar do cosmos, sua gêmea, a Voyager 2, vivia seu próprio encontro impossível. Como nossa segunda emissária mais distante, ela também se aventurava por um território desconhecido, mas sua experiência foi profundamente diferente. Numa região do espaço que nossos modelos previam ser uniforme e sem eventos, a Voyager 2 detectou algo que, sinceramente, desafiava toda a física conhecida. Ela encontrou uma zona de energia estruturada, consistente e nitidamente definida. Comportava-se quase como uma parede invisível, uma barreira não feita de matéria, mas de forças. Essa estrutura não era caótica nem aleatória. Ela pulsava com uma frequência tão precisa, tão estável, que era profundamente inquietante para os cientistas que analisavam os dados. A telemetria da sonda pintava um quadro mais evocativo do que qualquer câmera jamais poderia. À medida que a Voyager 2 se aproximava dessa estranha região, seus instrumentos registraram desacelerações momentâneas e inexplicáveis. Era como se a nave estivesse voando através de uma espécie de melaço cósmico, um arrasto sutil que parecia se agarrar a ela enquanto passava. Isso deveria ser impossível no vácuo quase perfeito do espaço interestelar. Além disso, seus detectores de partículas registraram uma queda dramática e súbita no número de raios cósmicos de alta energia. A sonda havia entrado em uma zona de silêncio profundo, protegida da radiação galáctica que deveria bombardeá-la de todas as direções. Era um oásis de calma no meio de uma tempestade cósmica. Essa zona de silêncio parecia quase deliberada, como uma câmara construída propositalmente para ser separada do resto da galáxia. Embora as câmeras da Voyager 2 tenham sido desligadas há muito tempo para economizar energia, os fluxos de dados criaram uma imagem vívida na mente da equipe da missão. Eles imaginaram um vazio perfeito com paredes feitas não de tijolo e argamassa, mas de pura influência.
Os limites eram compostos de campos magnéticos e energéticos, arranjados em uma configuração que alguns especularam poder ser até artificial. O encontro foi breve, mas deixou uma marca indelével em nossa compreensão do que pode estar à espreita na escuridão interestelar. O aspecto mais intrigante dessa parede era sua simetria e sua passividade. Ela não danificou a sonda mecanicamente, mas alterou fundamentalmente suas leituras do ambiente circundante de uma forma que era profunda e profundamente misteriosa. Sugere um nível de complexidade, talvez até uma arquitetura intencional, existindo no espaço entre as estrelas. O universo pode não ser uma tela vazia, mas sim uma paisagem repleta de estruturas invisíveis. A Voyager 2 pode ter tropeçado acidentalmente em uma dessas estruturas, uma característica do cosmos tão alienígena que nos falta o vocabulário para descrevê-la adequadamente. O que torna este encontro ainda mais intrigante é como o fenômeno pareceu reagir, mesmo que sutilmente, à presença da sonda. Os pulsos estruturados da parede de energia não eram totalmente estáticos. Quando os instrumentos da Voyager 2 iniciaram sua sequência regular de transmissão de dados, enviando suas descobertas de volta para a Terra, uma leve e momentânea mudança foi registrada no ritmo do campo magnético. Foi minúscula, quase imperceptível, mas estava lá. Foi como se, por uma fração de segundo, algo lá fora tivesse notado a pequena máquina de uma estrela distante. Foi um lampejo de reconhecimento no vasto e frio silêncio do espaço. Essa noção é aterrorizante e estimulante. Consciência implica presença, e presença implica intenção. Embora seja um salto enorme sugerir que a parede estava ciente, os dados nos forçam a confrontar possibilidades que a ficção científica tem explorado por décadas. Muitos teóricos agora especulam que a Voyager 2 pode ter passado por uma vasta rede magnética, uma espécie de andaime do espaço profundo moldado por uma inteligência desconhecida, ou por um processo natural tão avançado que nos parece inteligente. Talvez seja um sensor passivo, uma estrutura tecida no tecido do meio interestelar para observar ou detectar objetos estranhos passando. O encontro com esta parede simétrica levanta questões profundas sobre a natureza do próprio universo. Sugere que o cosmos pode ser um lugar muito mais ordenado e complexo do que atualmente acreditamos. Poderia ser uma vasta rede de possibilidades codificadas, uma matriz onde regiões de alta ordem aparecem como nós, ou condutos de intenção. É um pensamento alucinante. E se a Voyager 2 não apenas voou por uma região do espaço, mas por um pensamento gravado no tecido do espaço-tempo, uma peça de informação esperando que algo ou alguém a toque. Esta experiência, combinada com os pulsos rítmicos detectados pela Voyager 1, pinta um quadro de um universo que não é apenas uma coleção de estrelas e poeira. Pode ser um lugar cheio de estruturas, padrões e talvez até uma forma de inteligência que opera em uma escala que mal podemos compreender. Estamos apenas começando a arranhar a superfície de uma realidade que é fundamentalmente interconectada e possivelmente até senciente. O que você pensa dessas ideias? Poderia o cosmos estar vivo com estruturas e intenções que estamos apenas começando a detectar? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Infelizmente, até as jornadas mais épicas e resilientes precisam chegar ao fim. As sondas Voyager não são imortais. Elas são alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, ou RTGs, que são essencialmente baterias nucleares sofisticadas. Esses geradores convertem o calor produzido pela decomposição natural do plutônio 238 em eletricidade. Mas essa fonte de energia está, lenta e inexoravelmente, se esvaindo. A cada ano que passa, as sondas perdem aproximadamente 4 watts de energia elétrica. Essa diminuição da energia força a dedicada equipe da missão na NASA a tomar decisões difíceis e dolorosas sobre o que manter funcionando e o que sacrificar para sempre. Para conservar a preciosa energia restante,
Os engenheiros têm desligado sistematicamente sistemas e instrumentos não essenciais, um por um. Os aquecedores que protegem os instrumentos do frio profundo do espaço são os primeiros a serem desativados, seguidos pelos próprios instrumentos científicos. É um processo lento e calculado de colocar as sondas para dormir, garantindo que os sistemas mais críticos, o transmissor e o computador central, possam sobreviver o máximo possível. O objetivo é manter aquele fraco sussurro de comunicação vivo, para extrair cada última gota de dados de sua viagem interestelar antes que o silêncio inevitável os envolva. É um longo e triste adeus que se desenrola por bilhões de quilômetros. A transmissão final é esperada para algum momento no início dos anos de 2030. Em algum ponto, simplesmente não haverá eletricidade suficiente para alimentar nem mesmo as funções mais básicas. As últimas células de energia serão esgotadas, os últimos bits de dados serão enviados e o sinal da portadora cessará. Não haverá mais atualizações, nem resgates milagrosos, nem mais sussurros do vazio. Haverá apenas silêncio. As sondas ficarão escuras e frias, suas mentes eletrônicas se desligando para sempre. Para nós, na Terra, será o fim de uma era, o momento em que perderemos contato com nossas criações mais distantes. Mas mesmo depois que elas ficarem em silêncio, sua jornada estará longe de terminar. Sua missão como coletoras de dados terá chegado ao fim, mas sua missão como artefatos cósmicos terá acabado de começar. Elas continuarão a seguir em frente, silenciosas e inertes, impulsionadas pelo momento de seus encontros planetários décadas antes. Em cerca de 300 anos, elas alcançarão a borda interna da nuvem de Oort, a vasta esfera de corpos gelados que marca o verdadeiro limite externo do nosso sistema solar. E em cerca de 30 mil anos, elas a atravessarão completamente, finalmente dando um adeus definitivo ao seu sistema estelar de origem. Se essa jornada pelo cosmos está te prendendo até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos episódios e comenta a palavra interestelar aqui embaixo. Assim a gente sabe que você é dos nossos, curioso, explorador e apaixonado pelo desconhecido. Enquanto essas naves silenciosas navegam pela galáxia, o que restará de nós? Que eco da humanidade elas levarão para o vasto e desconhecido futuro? Escondido na lateral de cada sonda, há algo extraordinário, algo que transcende a ciência e a engenharia. Cada Voyager carrega um disco de ouro. Este é um disco de cobre banhado a ouro de 12 polegadas, uma cápsula do tempo projetada para comunicar a história do nosso mundo a qualquer civilização que possa um dia encontrá-lo. É a nossa mensagem em uma garrafa cósmica, um cartão de visitas para o universo, contendo as imagens e sons da Terra. Este disco é mais do que apenas uma coleção de dados. É uma obra de arte, um poema cósmico. Ele contém 115 imagens codificadas em formato analógico, retratando a vida, a ciência e a civilização em nosso planeta. Ele guarda uma coleção de sons da natureza, desde o estrondo das ondas do oceano e o canto de uma baleia até o rugido de um vulcão. Ele carrega música de diversas culturas e épocas, de Bach e Beethoven a Chuck Berry, e canções tradicionais do Peru e da Nova Guiné. E o mais emocionante, inclui saudações faladas em 55 idiomas diferentes, cada um simples e esperançoso olá, enviado para a escuridão. O disco de ouro é um poderoso símbolo de quem somos, ou pelo menos de quem aspiramos ser. Ele representa nossa escolha, diante do imenso e muitas vezes intimidante desconhecido, de contar a nossa história. Não enviamos armas ou avisos. Enviamos música, arte e uma mensagem de paz. Escolhemos nos apresentar não como conquistadores do universo, mas como exploradores curiosos, como sonhadores, como uma espécie que estende a mão em amizade. O próprio ato de criar e lançar este disco
É uma profunda declaração de otimismo, uma aposta no futuro da inteligência no cosmos. O saudoso e brilhante Carl Sagan, que liderou brilhantemente o comitê que criou o disco, capturou perfeitamente seu espírito. Ele disse: "A sonda será encontrada e o disco tocado apenas se houver civilizações avançadas com capacidade de viagem espacial no espaço interestelar." Mas o lançamento desta garrafa no oceano do cosmos diz algo muito esperançoso sobre a vida neste planeta. As Voyagers, com sua carga dourada, são um testemunho dessa esperança. Elas são a personificação física do nosso desejo inato de conectar, de sermos conhecidos e de acreditar que, neste vasto universo, não estamos sozinhos. As Voyagers são muito mais do que máquinas envelhecidas flutuando na escuridão. Elas transcenderam seu propósito original como instrumentos científicos. Elas se tornaram nossas embaixadoras silenciosas para a galáxia, extensões dos nossos próprios sentidos, alcançando um reino que só podemos sonhar em visitar. Elas são a personificação física das nossas qualidades mais nobres. Nossa curiosidade insaciável, nossos sonhos ilimitados e nossa esperança profunda e inabalável de que, em um universo de 100 bilhões de galáxias, não somos os únicos a fazer perguntas. Elas são um testemunho do que podemos alcançar quando ousamos olhar para cima e imaginar o que está além do horizonte. Essas sondas gêmeas transformaram fundamentalmente nossa visão do cosmos. Elas nos mostraram um sistema solar, não de rochas frias e mortas, mas de mundos dinâmicos, violentos e belos. Elas revelaram luas vulcânicas, géiseres de nitrogênio em mundos congelados e a complexidade desconcertante dos anéis de Saturno. E então, elas foram além. Elas ultrapassaram os limites do nosso lar e nos deram o primeiro gostinho dos ventos interestelares. Ao fazer isso, elas nos mostraram que o universo é muito mais estranho, misterioso e magnífico do que jamais ousamos imaginar. É um lugar não de certezas vazias, mas de perguntas profundas e emocionantes. O legado da Voyager não está apenas nos dados que coletou, mas na inspiração que proporciona. É uma história de engenhosidade humana triunfando sobre probabilidades impossíveis. Uma história de engenheiros na Terra realizando milagres de cirurgia remota em um paciente a 24 bilhões de quilômetros de distância. É uma história de resiliência, tanto das próprias máquinas quanto do espírito humano que se recusa a deixá-las ir. Elas nos lembram que as maiores jornadas são frequentemente aquelas com destinos incertos, e que a busca pelo conhecimento é um propósito grandioso o suficiente para abranger gerações e preencher o vasto vazio do espaço. A jornada delas nos força a confrontar as maiores perguntas de todas. Estamos sozinhos? Qual é o nosso lugar neste oceano cósmico? Os sinais estranhos, os pulsos rítmicos, as estruturas impossíveis. Tudo isso pode ter explicações simples e naturais que ainda não entendemos, mas também podem ser os primeiros e tênues indícios de algo mais. Podem ser o universo sussurrando de volta para nós. As Voyager nos ensinaram que a exploração não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre descobrir perguntas melhores e mais profundas para fazer. Então, qual parte dessa odisseia incrível mais ressoa com você? É a pura genialidade da engenharia que manteve essas máquinas dos anos 70 vivas por quase meio século? São as imagens icônicas e transformadoras que elas enviaram de planetas distantes, retratos de lugares que antes só víamos como pontos de luz tênues? Ou são os mistérios mais profundos e recentes, os sussurros inquietantes do espaço interestelar que sugerem um universo muito mais complexo e talvez até mais consciente do que jamais concebemos? Queremos muito saber qual parte dessa jornada despertou mais a sua curiosidade. Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. A história da Voyager é um poderoso lembrete de uma verdade humana fundamental. Às vezes, as descobertas mais importantes são feitas quando vamos além dos limites do nosso conhecimento. Quando nos aventuramos no desconhecido,
simplesmente por explorar. É sobre dar um salto de fé. Enviar uma mensagem em uma garrafa sem nenhuma garantia de que ela um dia será encontrada. As Voyagers representam o melhor de nós. Nossa coragem para enfrentar a imensidão, nossa criatividade para superar desafios e nossa esperança de conexão em um universo aparentemente infinito e solitário. A jornada delas para fora inspira uma jornada para dentro, forçando-nos a refletir sobre nossa própria existência. Essa missão não acabou. Mesmo com a diminuição de sua energia, os dados que elas já enviaram serão estudados por décadas, gerando novas percepções e novos mistérios. E sua silenciosa viagem física continuará por eras, levando nosso cartão de visitas dourado pela galáxia. Elas são uma marca permanente da nossa existência. Um testemunho silencioso que diz: estivemos aqui, sonhamos, construímos e alcançamos as estrelas. O legado delas está escrito não apenas em artigos científicos, mas na sensação de admiração que elas acendem em todos nós. E se essa história deixou você com mais perguntas do que respostas, se sua mente está a mil com as possibilidades do que mais pode estar nos esperando lá fora, então nosso trabalho aqui está feito. É disso que se trata a exploração. É sobre acender uma faísca na mente, uma paixão para continuar procurando, para continuar ouvindo e para nunca parar de perguntar e se. A jornada ao cosmos está apenas começando, e somos todos viajantes nessa incrível jornada. Obrigado por se juntar a nós nesta odisseia.